No dia 17 de agosto de 1966, a escrituária Gracinda Barbosa de Souza passava pela Avenida São Boaventura, no bairro Fonseca, do Rio de Janeiro, quando um de seus filhos que estava no carro em que ela estava dirigindo avistou em cima do Morro do Vitem um objeto pairando sobre o topo do morro. Ela parou o carro, desceu e observou aquele objeto. Naquele mesmo lugar, naquela mesma hora e naquele mesmo morro, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz estavam lá. Não se sabe o que aconteceu com eles naquele momento, mas o que se sabe é que 3 dias depois, os seus corpos foram encontrados em circunstâncias muito misteriosas. Com eles, havia uma garrafa de água mineral magnesiana, além de estarem vestidos de terno, com capas de chuva por cima, deitados em cima de folha de pindoba, que é um tipo de palmeira, com uma pequena quantia em dinheiro e o mais estranho, 2 máscaras de chumbo. Eu sou Samuel Átila, você está assistindo o canal Máscara de Chumbo e hoje é o episódio que dá nome ao canal, o episódio sobre o mistério das máscaras de chumbo. Antes de começar a falar sobre a história em que findou na morte dos 2 rapazes no topo do Morro do Vintem, no Rio de Janeiro, em 1966, vamos contar um pouco sobre a história deles, de onde eles vieram e como tudo isso aconteceu. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, ambos eram técnicos em eletrônica. Eles moravam na cidade de Campo do Goytacazes, a 260 quilômetros do local onde foram encontrados mortos. O que se sabe sobre eles, antes do caso, é pouquíssima coisa, mas uma coisa é certa. Ambos eram envolvidos em parapsicologia, eventos sobrenaturais e espiritismo. Segundo relatos, ambos costumavam fazer experimentos com explosivos e rádios comunicadores. Mas falando diretamente do caso, tudo começa no dia 17 de agosto de 1966, quando Manuel sai de casa embrulhando 2.300.000 cruzeiros, o equivalente a mais ou menos $1.000 naquela época. Existem muitas especulações na internet sobre quanto valeria esse dinheiro hoje, mas a conversão do valor sabe-se que era equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador médio brasileiro. Então, sendo assim, era uma quantia de dinheiro significativa. Ele embrulha o dinheiro e, ao ser questionado pela sua esposa, ele diz que vai até São Paulo comprar um carro e comprar equipamentos de eletrônica para o seu comércio que ele tinha com o Miguel. Ele encontra com o Miguel em algum local da cidade, em Campos do Goytacazes, e vão até a rodoviária da cidade. Lá, eles encontram a sobrinha do Manuel e ela pergunta pra ele onde eles vão. O Manuel responde: "Eu tô indo lá em Niterói, ver se essa história de espiritismo é verdade mesmo." Por volta das 14h30, eles desembarcam na rodoviária de Niterói. A partir daqui, o caminho que eles fizeram fica um pouco dúbio. Tem algumas teorias que eu vou abordar um pouco mais na frente, mas em resumo, eles desceram da rodoviária às 14h30 e foram até uma loja de equipamentos de eletrônica, que eles já conheciam o dono. Nessa loja, receberam um convite para almoçar do dono da loja e negaram esse convite, alegando que estavam um pouco apressados. Lá, compraram alguns equipamentos de eletrônica. De lá, seguiram até uma loja de plásticos, onde compraram 2 capas de chuva, mas saíram de lá sem vestir as capas, apesar de estar chovendo muito. O que, na minha opinião, dá a entender que alguém estava aguardando por eles num carro, táxi, num ônibus ou algo do tipo. Aí foram vistos novamente num bar, onde compraram uma garrafa de água magnesiana. E reparem nesse ponto, é muito importante. O Manuel recebeu um vale pela garrafa de vidro. O que isso significa? Naquele tempo não existia garrafa descartável. Ou seja, você comprava uma garrafa com um líquido dentro, pagava pela garrafa também, se você não tivesse uma garrafa para dar em troca. Acontece com Coca-Cola hoje em dia. Mas se você não tivesse a garrafa para dar em troca, você podia pagar pela garrafa e receber um vale. E depois, quando você voltasse e bebesse o líquido, você poderia devolver o vale e receber o dinheiro da garrafa de volta. Ou seja, era uma garantia que você voltaria ali e pegaria o seu dinheiro de volta. Depois disso, vem um certo espaço de tempo onde não se sabe onde Miguel e Manuel estavam. Esse espaço de tempo pode ter acontecido entre a rodoviária e o primeiro ponto onde eles pararam, na loja de material eletrônico, ou esse espaço de tempo pode existir entre o último ponto onde eles foram vistos, que é no bar onde eles compraram a garrafa de água magnesiana, e a sua saída até o Morro do Vintem. Mas o que se sabe é que Miguel e Manuel foram avistados com outras pessoas. Eles 2 estavam dentro de um jipe, acompanhado de outras 2 pessoas, e um homem loiro dirigia esse jipe. Segura um pouquinho aí que tem mais histórias sobre esse homem loiro, além de teorias sobre nórdicos e... enfim.
É aqui onde esse papo entra para ufologia, além do avistamento da dona Gracinda na noite que eles provavelmente morreram. Mas seja na saída do terminal de ônibus, ou seja na saída do bar onde eles compraram a água magnesiana, em algum ponto eles encontraram com alguém e passaram pelo menos 30 minutos com essas pessoas. Você vai entender por que isso é tão importante quando eu falar sobre o bilhete que foi encontrado no bolso do Manuel. Continuando o trajeto, eles foram vistos descendo de um jipe acompanhados de outras 2 pessoas, além do homem loiro que dirigia esse jipe. Quem viu eles descendo desse jipe foi o vigia Raulino de Matos. Ele é morador da região e viu Miguel e Manuel descendo desse jipe às 4h30 da tarde. Nesse ponto da história é o que não se sabe o que aconteceu. Sabe-se que estava chovendo muito nessa noite e que houveram vários relatos de avistamento de OVNIs naquela região do Morro do Vitem. Além do relato da dona Gracinda, é claro. Na manhã do dia seguinte, no dia 18, um jovem chamado Paulo Cordeiro estava caçando passarinho no topo do Morro do Vitem, quando viu o corpo de 2 homens deitados no meio da mata. Ele se assustou no momento e correu para avisar o policial Antônio Guerra, que não deu nenhuma atenção às palavras dele. Mas tem uma teoria que o Antônio Guerra, na verdade, nesse momento, foi lá em cima do morro e tinha visto o corpo dos 2 homens. Eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, você vai entender já já. Ou seja, o corpo dos 2 homens continuou desaparecido durante esses 2 dias, e só no dia 20 de agosto, Jorge da Costa Alves, que tinha 18 anos na época, estava empinando pipa no topo do Morro do Vintem e sentiu o mau cheiro vindo de uma região dentro da mata. Ele se esgueirou entre os matos e encontrou o corpo dos 2 homens em avançado estado de putrefação. Ele correu, avisou a polícia e aí sim, a polícia deu atenção e reuniu uma equipe para subir até o topo do morro. Até hoje o acesso é bem difícil para o topo do morro. Sendo assim, a polícia e os bombeiros resolveram subir até o topo do morro só na manhã do dia seguinte. E chegando lá, a cena que eles encontraram era completamente confusa. E é isso um dos motivos que faz esse ser um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. E claro, da criminologia também. No meio da mata, deitados lado a lado, estavam os corpos de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos estavam vestidos de terno e com capas de chuva. No local onde os corpos foram encontrados, também foi encontrado uma garrafa de água magnesiana com um pouco do líquido ainda dentro, um copo improvisado de papel alumínio, um óculos de grau com a aliança na sua haste, ou seja, um deles tirou a aliança do dedo e guardou na haste do óculos para não perder, alguns bilhetes. Um deles era o bilhete da passagem de ônibus, que eles tinham vindo da sua cidade até Niterói. Outro eram anotações, onde continham diversos códigos, que depois descobriu-se que eram códigos de peças eletrônicas para conserto de televisão, que era com que eles trabalhavam. Algumas toalhas, um lenço com as iniciais AMS, e até hoje não se sabe de quem é esse lenço ou o que representa essas iniciais. Normalmente naquele tempo as pessoas carregavam lenços e colocavam suas iniciais no lenço para que não perdesse ou que não trocasse com outra pessoa, acabasse você não soubesse mais qual é o seu lenço, qual é da outra pessoa. E o lenço tinha essas iniciais, AMS, e ninguém da família de Miguel, nem do Manuel, sabe quem é essa pessoa com essas iniciais. Conversei com a minha cunhada e conversei com a esposa do Manuel e não existia esse lenço. Até porque não existia ninguém na família com essas iniciais. Um bilhete onde tinha escrito: às 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. O texto foi escrito exatamente dessa forma, sem vírgulas e com erros de grafia. Mas o que me chama mais atenção é que, apesar de ter erros de grafia, o texto tem palavras que não eram comumente usadas por pessoas que não fossem do meio jurídico ou do meio de medicina, como um termo ingerir cápsula. Normalmente uma pessoa comum refere-se a ingerir cápsula como tomar remédio, engolir comprimido, beber remédio, enfim. Ingerir e cápsula é um termo levemente técnico que normalmente é usado no meio da medicina. O trecho onde se escreve está local determinado, para mim também pressupõe que ele estava anotando isso enquanto alguém ditava isso para ele, seja pelo telefone ou seja pessoalmente. Por quê? Está escrito da forma errada. Na verdade, o verbo teria que estar no infinitivo. Estar no local determinado. Então, provavelmente, ele escreveu está e a pessoa deve ter dito para ele: você tem que estar no local determinado às 4h30. Às 4h30, estar no local determinado. E pode perceber que as ligações das palavras também estão ausentes, como estar no local determinado e principalmente na segunda frase, onde está escrito:
ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Existem diversas discussões do que ele queria dizer nessa parte. Se colocarmos uma vírgula logo após a palavra cápsula, a frase toma um sentido. Ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar sinal, máscara. Eu entendo que a última palavra máscara significa por a máscara, mas se colocarmos a vírgula após a palavra efeito, a frase fica assim: ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Seja a vírgula depois da palavra efeito ou depois da palavra cápsula, qual seria esse efeito? Seria o efeito da cápsula ou seria algum outro efeito que nós desconhecemos? E por que proteger metais? Dá para perceber que o manual realmente tentou proteger os metais, já que ele tirou um anel. Do pouco que eu conheço de radioatividade, eu sei que o chumbo é muito forte em relação à proteção contra a radioatividade. E o fato das máscaras serem de chumbo e eles precisarem proteger os metais me deixa ainda com mais convicção que eles estavam mexendo com alguma coisa de radioatividade ou que o fenômeno que estava para acontecer com eles estava carregado de algum tipo de radioatividade e que eles precisariam proteger os olhos. Tem diversos outros casos ufológicos que, claro, eu vou trazer aqui no canal e vou falar sobre eles, onde o contatado olhou diretamente para o objeto e teve efeitos colaterais, principalmente nos olhos, que perdurou por dias ou semanas. E por último, além do bilhete, haviam 2 máscaras feitas de forma completamente rudimentar, completamente manual e caseira, no formato de óculos e feitas de chumbo. Essas máscaras foram encontradas nas mãos de Manuel e de Miguel. Veja bem, os corpos estavam deitados lado a lado. E eu esqueci de dizer uma coisa, em cima de folhas de pindoba. O que é isso? É um tipo de palmeira que é muito difícil de se cortar. E ela estava cortada aparentemente com algum tipo de faca ou facão, o que leva a crer que havia uma terceira pessoa no local que ajudou eles, pois não foi encontrado nenhum facão, nem com eles, nem próximo da cena. Além disso, dos 2.300.000 cruzeiros, só foi encontrado com eles a quantia de 162.000 cruzeiros. Existem em vários lugares a estipulação de quanto seria essa quantia hoje. Na minha opinião, a maioria delas estão erradas, porque disse que esses 2.300.000 cruzeiros representaria $1.000. A maioria das pessoas faz a conversão no valor atual, porém precisamos fazer a correção da inflação do dólar em relação ao ano de 1966 até hoje. E fazendo essa correção, $1.000 seria equivalente a mais ou menos $9.460 no tempo de hoje. E esses $9.460 na cotação do dólar do dia de hoje da gravação desse vídeo representa mais ou menos R$47.000. Ou seja, os 2.300.000 cruzeiros que estavam com eles no momento que eles chegaram na cidade é o equivalente a uma quantia significativa, que dava sim para comprar um carro. Mas na hora em que eles foram encontrados, só havia 162.000 cruzeiros com eles. Aí tem algumas teorias do que aconteceu com esse dinheiro. A primeira teoria é que o primeiro policial que foi avisado pelo rapaz que encontrou o corpo dos rapazes na manhã do dia 18, ele teria ido até o local, encontrado o corpo dos rapazes e teria encontrado a quantia de 2.300.000 cruzeiros com eles. Sendo assim, supostamente esse policial subtraiu essa quantia deles e, para que não se entregasse em relação à subtração desse valor, ele não avisou onde estavam os corpos dos rapazes e aguardou para ver no que dava. E isso também explicaria por que os rapazes estariam em cima de folha de palmeira, porque provavelmente esse policial teria mexido na cena ou coisa assim. E a segunda teoria é que esse valor, os 2.300.000 cruzeiros, foi na verdade para pagar alguém. Na verdade foi como um ingresso para introduzi-los eles nessa seita ou seja lá o que for. Eu particularmente acredito mais na segunda teoria. Eu sei que é bem plausível que o policial tenha realmente subtraído esse valor depois de ter sido avisado pelo garoto, mas os espaços em branco na caminhada dos dois rapazes entre o terminal de ônibus e o primeiro ponto onde eles pararam, ou entre o último ponto em que eles pararam, que foi o bar, e até a chegada na base do Morro do Vitem, me deixa realmente com uma pulga atrás da orelha. Eu acredito que realmente eles estavam participando de algum tipo de organização e precisavam pagar para poder entrar nessa organização. E tem também a terceira teoria, que na verdade eles caíram num golpe e foram roubados. Aí não se sabe em que momento eles foram roubados, se foi no meio do trajeto ou se foi realmente lá em cima do morro, no caso.
Daí, recapitulando, os policiais chegaram lá no topo do morro, encontraram os 2 rapazes, com todos esses objetos que eu acabei de citar, mas aí começa o trabalho fenomenal, entre muitas aspas, da polícia. Para começar, que por conta do mau cheiro, a polícia usou formol, só que formol demais. Isso, posteriormente, acabou dificultando muito nos exames de necrópsia, que na verdade nem sequer aconteceram. Mas a polícia fez diversos relatórios e diversas investigações, principalmente o detetive Saulo, que é o principal investigador desse caso e que é dele que nós temos a maioria dos documentos da época, porque, pasmem, o inquérito sumiu. Isso mesmo, o inquérito sumiu. Segundo o próprio delegado, isso era comum naquela época, porque os inquéritos, quando ficavam armazenados por muito tempo, a justiça simplesmente queimava e jogava fora. Mas das poucas páginas do inquérito que nós conseguimos ter acesso e que sobraram, e boa parte da investigação do detetive Saulo, elas estão aqui na descrição desse vídeo e você pode checar todas elas. E foi principalmente por elas que eu usei para poder fazer o roteiro e toda a execução desse vídeo. Nesse inquérito também tem a perícia constatando que a letra do bilhete realmente é a letra de Manuel, ou seja, ele realmente escreveu aquilo e aquilo não foi uma evidência plantada naquele local. Realmente foi o Manuel que escreveu esse bilhete. Além disso, o detetive Saulo foi responsável por refazer os passos dos 2 e cronometrou quanto daria o tempo entre a saída do terminal de ônibus, as paradas que eles fizeram até chegar no Morro do Vitem, e foi ele que constatou que realmente havia um espaço de tempo entre esses caminhos. E foi ele também que chegou à conclusão que eles teriam parado em algum local, provavelmente para conversar com alguém ou alinhar algo do plano. Mas sim, depois que a polícia encontrou os corpos, ela também notou que no local não havia a presença de nenhuma ave carniceira, os corpos estavam intactos, sem nenhum sinal de luta, sem nenhum sinal de perfuração, de queimadura, nem nada que desse qualquer indício do motivo da morte dos rapazes. Ambos estavam intactos. Em relação à ausência de aves carniceiras, isso não é comum. Os corpos estavam cheirando muito mal e seria comum que os corpos já estariam partes comidas por animais, sejam aves como urubus ou ratos, enfim. Depois de fazer as fotografias dos corpos, as anotações, as investigações em relação ao corpo e ao local onde eles foram encontrados, os corpos foram encaminhados para o IML. E aí é que o negócio fica ruim. Ao chegar no IML, o perito não estava. Em alguns locais eu encontrei a alegação de que o perito tinha ido até outra cidade porque tinha morrido alguma figura importante. E quem estava nesse local era o Maneco. Sim, nós não sabemos o nome desse Maneco. O que se sabe é que ele era assistente do perito e ele recebeu os 2 corpos. O Maneco também retirou as vísceras dos corpos e guardou na geladeira, onde ele alega que as vísceras apodreceram e foram jogadas fora. Sim, jogar as vísceras de 2 rapazes que morreram em circunstâncias desconhecidas fora. O que eu vi é as vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com das vísceras? Local das coisas podres, jogado fora. Sim, eu sei que isso é revoltante, até pra gente que só tá ouvindo falar do caso, e é bem distante, já que foi em 1966, e em mim, pelo menos em mim, dá uma certa revolta e imaginar como o sistema policial daquela época era negligente, principalmente com 2 homens que ninguém sabia quem era. Eu tenho certeza que fosse uma figura importante, a investigação não iria correr dessa forma. Mas, para deixar um pouquinho mais revoltante, no dia 21, ou seja, no dia que os corpos dos rapazes chegaram no IML, foi emitido um laudo de necrópsia, que está na página 15 do dossiê que eu coloquei aqui embaixo, em nome de um perito chamado Valmor Gianni, que, pasmem, na época desse fato, o perito estava morto, ou seja, ele nem estava mais vivo e o nome dele está lá. E dá para perceber claramente que o lugar onde está o nome do perito está rasurado, ou seja, foi passado um corretivo ali por cima e colocaram o nome de um perito que nem estava mais vivo. É complicado, né? Não é possível precisar a data, pois não tem no documento, mas na página 64 do dossiê que eu deixei aqui embaixo, podemos ver que um detento de São Paulo, chamado Hamilton Desani, confessou o crime. Aí a gente pensa, não, tá resolvido, né? Claro que não. Ele viu esse crime pela TV e tudo o que ele queria era ser transferido para um presídio do Rio de Janeiro, porque lá ele já tinha conseguido fugir 3 vezes. Ele caiu em diversas contradições em relação à posição dos corpos, em relação à quantia levada, em relação a diversas coisas, e foi comprovado que ele não tinha nada a ver com esse crime. Mas como esse caso é cheio de mistérios, meses depois, o detetive Saulo, que entrou no caso para fazer a investigação de forma mais minuciosa, solicitou a exumação dos corpos, que foi aceita pela justiça. Os corpos foram exumados e notou-se que não tinha avançado muito o estado de decomposição deles, o que pode ser explicado pela quantidade excessiva de formol ou
sabe-se lá o que. E após a exumação desses corpos, foi tirada uma amostra para verificar a possibilidade de envenenamento dos rapazes, já que a perícia e o laudo de necrópsia tinham vários defeitos. E aqui cai por terra mais uma teoria. Ao ser feito o exame nesses corpos, notou-se que não havia nenhum indício de envenenamento. Podemos ler na página 66. Os dados encontrados naqueles exames estão abaixo das doses consideradas como normais. Arsênico, 4,26 a cada 1000. Mercúrio, 9,13 a cada 1000. Bário, menor que 1 a cada 1000. E tálio, eu acredito que seja tálio, menor que 1 a cada 1000. Encontra-se, portanto, afastada a hipótese de envenenamento por tais elementos. E aqui eu trago mais uma vez o questionamento. Como esses rapazes morreram? Eles não tinham nenhum indício de violência, nem de perfuração, nem de queimadura. Tem a teoria que eles podem ter sido atingidos por um raio, tendo em vista que naquela noite chovia muito. Mas sabe-se que um raio ele tem 2 pontos, um ponto de entrada e um ponto de saída. E normalmente nesses pontos encontram-se queimaduras, normalmente nas mãos ou nos pés. E nenhum dos rapazes tinha nenhuma queimadura e nenhum indício de que tinha sido atingido por um raio. Aí você pode dizer, ah não, a pílula que eles tomaram é algum tipo de veneno e eles caíram numa cilada e foram roubados. Mas que tipo de veneno, já que a perícia não encontrou nenhuma substância significativa para o envenenamento? Aí cabe a minha teoria. Eu realmente acredito que esse é um evento ufológico. Desculpe se você não acredita, mas eu acredito que algum tipo de fenômeno paranormal, ufológico, seja lá o que for, ele deve ter acontecido e não decorreu da forma que eles esperavam. Esse caso é envolvido de muitos mistérios e muitas teorias, eu sei. E eu sei que o tema ufológico é realmente muito distante de qualquer coisa aqui da Terra que pode ter acontecido. Mas esses caras já estavam mexendo com esse tema e realmente tem muitos indícios que eles foram naquele local certos do que ia acontecer. Mas aparentemente alguma coisa deu errada. Sem falar no relato do avistamento de OVNIs naquela noite pela dona Gracinda e por outros moradores. Continuando de forma cronológica o caso, o detetive Saulo tomou a frente das investigações, mas foram acontecendo algumas coisas. Escute o que ele mesmo alega. E acabei, sinceramente, ficando sozinho na investigação. Eu vi que todo mundo ia saindo de um lado e do outro, senti que havia pressão. O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial. Ou seja, quanto mais ele se aproximava de alguma resposta, mais as suas forças investigativas eram tiradas, até o momento em que sobrou só ele na investigação. E o detetive Saulo alega também ter tido uma experiência sobrenatural. Veja nesse trecho do Linha Direta da Rede Globo em relação ao caso. Em 1981, o detetive Saulo tem a sensação de estar levitando no quarto de um hospital próximo ao Morro do Vintém. Ele se internou para operar o estômago e sofreu um princípio de choque anafilático. Na alucinação de Saulo, ele caminha até a janela e vê no céu um objeto que ele e os enfermeiros não identificam. Eu vi que os 2 funcionários discutiam na janela, pertinho da minha cama. Um dizia assim, é balão, outros, mas balão assim? Outros, não é balão. Pô, será que é balão ou não é balão? Aí um disse assim para o outro, olha, fica quieto, não fala com ninguém não. Se a gente contar isso a alguém, vão dizer que nós somos mentirosos. Então, recapitulando, vamos ver passo a passo de onde os rapazes saíram até eles serem encontrados mortos, no topo do Morro do Vintém. Na manhã do dia 17 de agosto, os 2 rapazes saem de casa alegando ir para São Paulo comprar peças e um carro. Mas na verdade rumam para Rio de Janeiro, Niterói, e ao chegarem ao terminal de ônibus, são avistados pela sobrinha de um dos 2, que pergunta para onde eles vão, e ele diz, vou até o Rio de Janeiro, ver se essa história de espiritismo é verdade mesmo, quando eu voltar eu te digo. Às 14h30 do mesmo dia, os 2 rapazes desembarcam na rodoviária de Niterói. Eu sei que já faz muito tempo que o caso aconteceu, mas normalmente no centro das cidades, o centro comercial mantém-se no mesmo lugar mesmo ao passar dos anos. Eu encontrei no Maps uma alta concentração de lojas de equipamentos de eletrônica nesse ponto em Niterói. Então eu suponho, claro que isso é uma suposição minha, que os rapazes provavelmente foram em alguma área nessa região comprar os elementos da eletrônica. Então,
Às 14h30, os rapazes saíram da rodoviária e provavelmente foram a algum ponto desse do mapa, nessa região aqui mais ou menos. Saindo daqui, eles foram até a loja de plásticos e posteriormente até o bar comprar a garrafa de água magnesiana. Por último, seguiram até o Morro do Vitem. Em algum lugar entre esse trajeto ou esse trajeto, eles pararam e demoraram cerca de meia hora fazendo algo que não se sabe. Eles foram vistos desembarcando de um jipe com 2 pessoas e mais um homem loiro que dirigia esse jipe. Sim, eu ia falar do homem loiro. Tem teorias que dizem que esse homem é um nórdico, mas teoria por teoria a gente já tem um monte, né? Mas na verdade o que se sabe é que esse homem foi visto 4 dias antes perguntando para moradores do local como chegar até o topo do Morro do Vitem. Então eu deixo para vocês as teorias de quem é esse homem. Continuando, por volta das 16h30, eles desembarcaram do jipe e subiram até o Morro do Vintem. Não sabe quanto tempo eles demoraram para chegar até o topo do morro. E no final da tarde, a dona Gracinda, que passava nessa avenida aqui, avistou em cima do Morro do Vitem um OVNI. No dia seguinte, o corpo dos rapazes foi encontrado pelo jovem que caçava passarinho e 2 dias depois, por outro jovem de 18 anos que corria atrás de pipa. Essa história é cheia de mistérios e com pouquíssimas respostas. E foi por isso que eu escolhi ela para dar nome ao meu canal. Por quê? O meu propósito é que esse canal aqui seja um exercício para todos nós, que nós vejamos os casos ufológicos de forma crítica, que nós geremos discussões aqui embaixo, nos comentários, nas minhas redes sociais, em grupos do WhatsApp ou do Telegram que eu posteriormente vou criar, para que nós levantemos teorias e que nós não fiquemos bitolados acreditando que tudo é ET. Eu sei, esse caso pode ser só um caso criminal. Eu acredito que é um caso ufológico, mas não tem prova nenhuma disso. E na verdade são pouquíssimos os casos ufológicos que têm provas muito fortes. Mas uma coisa é fato, esse caso é muito estranho e tem muito conteúdo para criar muita teoria. Eu quero saber o que você acha desse caso, o que você acha que aconteceu com os rapazes. Deixa aqui nos comentários que eu juro que eu vou ler todos. Além disso, sério, me segue nas redes sociais, lá eu vou postar os próximos vídeos, lá talvez eu diga um spoiler do que será o próximo vídeo, e eu quero discussão ampla com vocês. Eu realmente acredito que a gente não consegue chegar a nenhuma verdade se a gente estiver fechado no que a gente acredita. Então a minha teoria é essa. Os 2 rapazes foram levados para um experimento, provavelmente com OVNIs ou com alguma coisa de espiritismo, sei lá. Pagaram por esse experimento, um tipo de ingresso, chegaram até o topo do morro e alguma coisa correu da forma que eles não planejavam. Talvez nem eles e nem os seres que estavam em contato com eles planejavam que fosse acabar dessa forma. Mas e você? O que você acha que aconteceu com os rapazes? Deixa aqui nos comentários. E além disso, eu queria saber, se você tem algum caso ufológico seu, de algum parente, que você vivenciou, o que você acha que pode ser ufológico ou não, manda pra mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, que consequentemente é o mesmo número no meu Telegram. Você pode mandar por áudio, por texto, vou deixar meu e-mail aqui embaixo também. Isso é muito importante para mostrar que casos ufológicos não acontecem só na década de 60 e não acontecem só fora do Brasil. Eu tenho certeza que várias pessoas têm alguns relatos, seja de uma luzinha no céu, seja de alguma coisa que viu, mas não tem certeza se viu, mas isso é muito importante para difundir a ufologia e deixar de ser um tabu, deixar de ser um assunto de papo de maluco, tá entendendo? Pode mandar para mim por áudio, por texto, por vídeo, tanto faz. E se você quiser que a sua identidade não seja revelada, me avisa que eu modifico sua voz, não vou dizer seu nome, te garanto total sigilo. Mas se você não se importar, manda seu nome, diz de onde você tá falando, diz o que aconteceu esse caso, quando foi e dá o máximo de detalhes possível. Além disso, você pode me mandar correções em relação aos vídeos que eu já fiz. Sim, isso é muito importante. Eu faço uma pesquisa muito minuciosa, é claro, em relação a todos os casos, mas por vezes uma coisa ou outra acaba passando. Como eu recebi no último vídeo em relação às múmias lá do México, o inscrito Estevão me alertou no ponto em que eu disse que o Edward Snowden fugiu para a Rússia, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O Edward Snowden fugiu pela Rússia. Ele estava passando pela Rússia quando seu passaporte foi cancelado. Ele estava vindo para algum lugar aqui na América do Sul para ficar escondido. Eu sei que é um ponto bem pequeno, mas é bom a gente fazer esse exercício em que se algo não foi muito bem pesquisado por mim, vocês me trazem essas correções e eu vou sempre trazer essa correção no próximo vídeo. Ou até mesmo se for lá pela frente e você vê alguma coisa errada que eu falei aqui atrás, me passa essa correção que eu vou corrigir sempre. Então é isso, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu te garanto, vão ter vários outros vídeos sobre casos ufológicos muito interessantes. Eu estou muito ansioso para falar sobre todos eles. Se inscreve no canal, deixa o like. Se aparecer o sininho para você, clica lá no sininho, passa para os amigos, passa para a família. Vamos fazer a ufologia ser ouvida, vamos fazer a ufologia ser levada a sério. E lembre-se, sempre com os olhos no céu, mas com os pés no chão. Eu sou Samuel Átila e muito obrigado por assistir esse vídeo.